A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos ir prosseguindo com os estudos deste segundo trimestre de 2024, onde estamos estudando o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nesta semana, meus amados irmãos, nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por data 12 de maio de 2024, e o título da lição que nós vamos estudar é As Nossas Armas Espirituais. Nós travamos, queridos, uma grande batalha espiritual. E essa batalha não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades do mundo espiritual. Por isso, nossas armas não podem ser humanas e nem carnais. Na batalha espiritual, nós lutamos com armas espirituais. Por isso, meus amados irmãos, nesta lição nós estudaremos sobre a realidade dessa batalha. Mostraremos as 3 grandes armas espirituais que o crente tem à sua disposição e o maior modelo que temos em Jesus no uso dessas armas celestiais. Então eu quero te convidar, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que é uma preparação para essa lição número 6, que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, meus amados irmãos, a leitura diária de segunda-feira, 6 de maio de 2024, tem como título: As armas do crente são espirituais e devem ser usadas na jornada. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 11 e 12, que diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, as armas espirituais são um recurso que Deus disponibiliza aos crentes para que eles possam aí enfrentar a realidade da batalha espiritual. Na luta espiritual, o cristão deve usar então armas espirituais, ou seja, não adianta o crente tentar usar suas próprias forças no campo de batalha espiritual. Esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo dedicou aí a parte final da sua carta aos Efésios para falar justamente sobre a batalha espiritual e as armas espirituais que o crente deve usar. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ilustrou o conflito do cristão com Satanás usando a linguagem militar. Dessa forma, ele enfatizou que o cristão verdadeiro deve entender que a sua nova vida com Cristo também o colocou num verdadeiro campo de batalha. As armas espirituais para o crente enfrentar a realidade da luta espiritual, a qual é submetido durante a sua vida cristã, vêm do próprio Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Isso significa, queridos, que as armas espirituais do crente são exatamente as peças da armadura de Deus. E o motivo pela qual o crente deve usar essas armas é muito claro: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas, nesse versículo 11 de Efésios 6, traduz um termo grego que significa basicamente esquemas. Isso significa que Satanás é um estrategista que emprega métodos astutos, e meticulosamente planejados para atacar o crente durante a sua jornada da fé. Isso inclui tentações, enganos e mentiras, todo tipo de prática imoral. Então, seu objetivo é atrapalhar o servo de Deus e minar a sua confiança durante a sua jornada cristã. Mas as armas espirituais disponibilizadas pelo Senhor são suficientes para manter os crentes firmes contra os ataques de Satanás.
Essas armas são armas de resistência. São armas que sustentam o crente durante toda a sua vida cristã. A grande vitória contra Satanás já foi conquistada por Cristo em sua morte e ressurreição. Então, queridos, como diz W. Wisber, na luta espiritual, o cristão não está lutando para conquistar a vitória, mas está lutando em vitória. Assim, o Espírito de Deus capacita o crente a se apropriar pela fé da vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.